Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos, caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital. Detalhamento: distinção entre gênero textual e tipologia textual, gêneros de imprensa, textos jornalísticos, notícias e manchetes de primeira página, gêneros digitais de imprensa, blogs, vlogs, jornais digitais, hipertextos e hipermídias. Então, gente, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula refletindo um pouquinho sobre os textos. Então, os textos são exatamente aquele instrumento que nós fazemos uso para a nossa interação, para que nós possamos interagir com a outra pessoa. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse primeiro momento, nesse vídeo que vai passar para vocês. Observem os textos que as personagens irão utilizar e também observem bem a finalidade de cada um desses textos, ok? Então vamos ao nosso vídeo. Acorda, Ju, já tô te esperando. Olha a hora. Oi, Ju! Oi, Vanessa, o que você tá fazendo aí? Mano, eu tô fazendo um abaixo-assinado pra prefeitura não construir uma avenida no lugar da nossa praça. Tu já pensou? A gente perdeu uma área de lazer pra uma rua desnecessária, sem contar o tanto de árvore que vão desmatar. Logo nesse período que a gente tá sofrendo com tanto calor. Não pode acontecer. Ai, que coisa, né? Ai, mano, eu vou assinar sim. Ai, obrigada. Eu gosto tanto daquela praça e preservar as áreas verdes nos dias de hoje é muito importante. Ainda mais com as mudanças climáticas. Com certeza. Muito obrigada, Ju. Tchau, mana, vou indo. Tchau, tchau. Percebe que as nossas personagens, a Ju e a amiga dela, interagiram por meio de textos. Então percebe que no primeiro momento você percebeu a Ju lá no seu ambiente, na sua casa, saindo para encontrar com a amiga, e ela de repente recebe uma mensagem, ou seja, um texto que circula em meio virtual. Você viu que era uma conversa de aplicativo de conversa de meio virtual. Então observem que ali elas estavam dialogando. E você percebeu que uma delas, ou seja, a amiga, fez um uso interessante de uma figurinha, ou seja, um meme, para gerar uma situação de humor, brincar com a personagem, com a Ju, ali dizendo que ela estava atrasada, percebendo que ela pode, de repente, ali estar querendo dizer que a personagem se atrasa sempre. Então, percebe que há uma brincadeira ali por meio desse texto, com a conversa ali em meio virtual. Na sequência, você percebeu que a nossa personagem encontrou com outra amiga e esta estava fazendo ali um abaixo-assinado. Qual a finalidade desse abaixo-assinado? Perceba que a personagem falou que era para impedir que a prefeitura construísse uma rua, uma avenida, numa praça, um local arborizado. Então, ela estava coletando assinaturas dos moradores, das pessoas que frequentam a praça, do bairro, para impedir que isso ocorresse. Então, observe que o texto abaixo-assinado estava com essa finalidade. E a nossa personagem, a Ju, assinou também, dizendo que ela era contra a destruição da praça e que ela gostaria de que aquele local fosse preservado, aquela área verde. Ok? Então percebo que as nossas personagens interagiram por meio de textos. E o que são textos? Colocando aí para vocês um conceito. Texto é uma unidade linguística, ou seja, faz parte da língua, unidade linguística de sentidos que resulta da interação entre quem produz e o leitor ou ouvinte. Então observe que quem produz o texto, no primeiro momento nós temos ali exatamente
as duas personagens produzindo o texto, a conversa de WhatsApp. Ela, a Ju, e a amiga dela. Então percebam que ali elas estavam produzindo o texto simultaneamente por meio de uma conversa que circula em meio virtual. Depois você percebeu que a outra personagem, a outra amiga, produziu um abaixo-assinado e para validar esse abaixo-assinado estava ali convocando os moradores, as pessoas como a Ju para assinar e validar aquele documento para que a prefeitura não destruísse. Então, a amiga da Ju produziu o texto e estava divulgando para as outras pessoas que também estavam ali assinando, dando ciência e se colocando a favor da preservação da praça e contra a destruição para a construção de uma rua. Então, observem que esses textos foram exatamente o resultado dessa interação entre as personagens. Mas qualquer texto, ele é construído apenas com palavras ou será que precisa muito mais do que palavras? Então, para que a gente possa entender isso com relação aos textos, vamos pegar um exemplo de texto escrito, aquele texto que nós colocamos palavras em um papel. Vou apresentar dois modelos para vocês. Observem agora. Eu tenho aqui dois textos. O primeiro, observem, mãe, fui jogar bola com meus amigos no campinho da escola. Volto às 18h30. Beijos. Então, observem que esse texto aqui é um bilhete que você coloca na porta da geladeira, que você deixa ali, lá em algum local da sua casa, para que a sua mãe leia e fique ciente do que você foi fazer, se de repente você saiu de casa. E perceba que o texto é bem claro, dizendo que você saiu para brincar com os amigos em determinado local, no campinho da escola, e dizendo também o horário que você retorna. Então, o texto tem a finalidade de avisar a sua mãe. Imagina se você sai de casa e não avisa para onde você vai. O que será que acontece? Aí, claro, vai ter uma punição, provavelmente um castigo, você vai ser punido de alguma forma. Todas as mães, elas trazem essa questão da punição se você comete algo que você não deveria ter feito, como, por exemplo, sair de casa sem avisar. Não pode fazer isso. Então, observem que o primeiro texto, o bilhete, está deixando claro, ele cumpre a finalidade de deixar a mãe ciente, de avisar para onde você vai. Agora observem o outro texto. Observem como ele começa. Beijos, bola, mãe, campinho, 18h30, meus amigos, fui, volto. Imagine, se você escrever algo desse tipo, a sua mãe irá compreender? Observem que não. Então, para construir um texto, você tem que, muito mais do que colocar palavras em um papel, você tem que saber organizar essas palavras de acordo com a intenção e também para alcançar a finalidade para com o interlocutor, para com a pessoa para quem você está escrevendo. Então, observe que o nosso texto aqui, o segundo, não se configura como um texto. Não podemos chamar, porque não há uma organização, não há uma estruturação das palavras de acordo com a sintaxe da língua portuguesa que busca organizar essas palavras para tornar o texto compreensível. Então, observem que aqui o nosso segundo exemplo não pode ser considerado um texto. Então, muito além de utilizar palavras, escrever palavras em um papel, o texto vai exigir também a questão da organização, da sintaxe, da concordância, elementos que vão tornar o texto um texto e também que vão fazer com que ele alcance o objetivo da comunicação, o objetivo da interação, ok? E quando falamos em texto, nós sabemos que os textos eles possuem determinadas estruturas que os caracterizam. Então, nós vamos conhecer essas estruturas e essas características, que são as tipologias textuais. Então, colocando aí para vocês, observem a tipologia textual. O que é? Tipologia textual é um conceito que se refere às estruturas linguísticas dos textos, ou seja, define a predominância das expressões e estruturas sintáticas presentes. O texto, ou seja, os elementos que caracterizam e permanecem em cada tipo, além de indicar o objetivo comunicativo de cada um. Então, quando falamos em tipologia textual, tipos textuais, estamos falando das características, das questões que estão voltadas para a estrutura, que vão englobar determinados tipos de texto. E aí nós vamos conhecer alguns tipos textuais, começando, claro, pelo tipo
narrativo. O texto narrativo, gente, qual é a função dele? Relatar acontecimentos, fatos, certo? Que podem ser reais ou fictícios. Então, observe que esse tipo de texto ele possui uma estrutura característica. Quais são os exemplos de textos narrativos? Nós vamos ter notícias, fábulas, contos. Esses textos são relacionados ao tipo narrativo, porque eles possuem características semelhantes, estruturas semelhantes. E, claro, no universo jornalístico, nós vamos aqui trazer uma notícia para que a gente possa analisar. Colocando a notícia aí para vocês, leiam comigo esse exemplo de texto narrativo, que é exatamente uma notícia. Roubo de remédios em posto de saúde preocupa moradores de Coqueirinho. E aí você observa logo na sequência dessa notícia uma imagem que, claro, vai auxiliar na compreensão do texto e uma legenda dessa imagem aí identificando, olha só, posto de saúde do bairro Floresta e Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Brasil, e observem que aí traz informações exatamente sobre a imagem, sobre o local, ok? Na sequência, o nosso texto, olha só. Coqueirinho, 20 de novembro de 2023. Durante o fim de semana, o posto de saúde de Coqueirinho foi alvo de um roubo, deixando a comunidade preocupada. Os criminosos levaram uma quantidade significativa de remédios essenciais. A ação foi descoberta pela equipe da manhã ao chegar para iniciar o expediente da semana. Autoridades estão investigando o caso, analisando as imagens das câmeras de segurança. A prefeitura condenou o crime e garantiu medidas para restabelecer, reabastecer os medicamentos e reforçar a segurança do posto de saúde. Então, observem que esse texto traz aí um relato de um acontecimento. Que acontecimento é este? Então, destacando aqui, observem que esse texto narrativo, por ser um texto narrativo, vai contar algo, algum acontecimento. Então, observem que por ser uma notícia, é uma notícia que traz algo que realmente aconteceu, ok? Então, observem aqui, um acontecimento. Roubo de remédios em posto de saúde, certo? E, ao verificar o que aconteceu, um texto narrativo também vai trazer algo importante na sua estrutura, além do acontecimento. E qual é esse elemento que faz parte do texto narrativo? Então, vamos seguir aqui. Observe que ele vai indicar para a gente o sujeito, ou seja, quem realizou a ação, os personagens envolvidos também. Então, o texto narrativo vai trazer esse elemento que é importante. Então, observem que determinadas palavras aqui na nossa notícia evidenciam os sujeitos envolvidos. Então, nós temos os criminosos, a equipe de saúde, as autoridades também relacionadas à prefeitura. Então, observem que esses sujeitos, esses personagens, quando falamos em personagens, falamos em textos que giram ali no mundo literário, como fábulas, ok? Já no gênero jornalístico, exatamente as pessoas que estão envolvidas na ação. Então, observe que o texto narrativo traz esse elemento, é um elemento importante que faz parte da sua estrutura. Além disso, seguindo aqui, observe que todo o acontecimento ele ocorre em determinado espaço. Então, aqui no nosso texto, qual é o espaço em que ocorre exatamente as ações? Exatamente no posto de saúde lá de Coqueirinho. Então, observe que esse enunciado evidencia o espaço. Na sequência, além de verificar o local, nós temos também a questão do tempo. Quando isso ocorre? Então, observe que o nosso texto, a notícia, traz essa data, 20 de novembro de 2023, e especifica durante o fim de semana. Então, observe que a notícia especifica também o tempo. Então, textos narrativos como esse que nós estamos verificando aqui, eles vão trazer os sujeitos envolvidos, certo? O acontecimento, o espaço, o tempo. E, claro, além disso, percebe que ele tem a função de contar algo, narrar algo. E como essa narração será feita? Por meio dos verbos. Verbos que prevalecem aí no passado, no pretérito. E observem aqui no nosso texto, nós temos foi, levaram, foi descoberta, estão, condenou, garantiu, verbos que indicam algo que já aconteceu. Então, a narração é importante, ou seja, contar, dizer aquilo que aconteceu. Então, percebo que esse é o tipo
narrativo, com esses elementos que são importantes para a estrutura de um texto, como uma notícia, uma fábula, um conto. Esses elementos estão presentes em todo o texto narrativo. Além do tipo narrativo, nós temos também outro tipo textual importante, que é o tipo descritivo. E esse tipo, o que ele vai fazer? Ele vai expor as características, ou seja, as propriedades dos seres e objetos, vai descrever, gente, como o nosso texto está indicando. Então, para que a gente possa compreender, colocando aí para vocês um exemplo de texto descritivo. Observem aqui. Conheci Ana naquele dia. Ela era jovem, tinha 22 anos aproximadamente, pele parda, cabelos escuros, ondulados, altura média por volta de 1,75 e olhos castanhos. Então, observem que a Ana está sendo descrita aqui. A gente pode perceber essa descrição ocorrendo. E como essa descrição vai ocorrer? Perceba que nós temos uma estrutura que faz parte de todo o texto descritivo. Primeiro, a questão do verbo. Nós vamos ter os verbos de ligação. Falando um pouquinho sobre esses verbos, eles são aqueles que vêm no texto para ligar o sujeito a uma característica, a uma qualidade. Então, um exemplo aqui de verbo de ligação, era, que é o verbo ser. Então, a Ana era, a Ana é. De que forma? E aí, claro, nós vamos ter as palavras que são próprias da atribuição de características, qualidades. Quais são essas palavras? São os adjetivos. Então, todo texto descritivo vai possuir uma quantidade muito grande de adjetivos. E olha os exemplos aqui no nosso texto. Jovem, parda, voltando um pouquinho, olha só. Jovem, parda, cabelos, como eram os cabelos? Escuros, ondulados, olhos castanhos. Percebo que essas palavras fazem parte da atribuição de características, são adjetivos. Então, todo o texto descritivo vai ter como característica na sua estrutura a presença de verbos de ligação, de adjetivos que vão atribuir qualidades e características. E o texto descritivo, gente, ele pode estar presente junto com o texto narrativo. Em determinados momentos, numa fábula, por exemplo, você tem a descrição do personagem. Então, o texto descritivo vai estar presente também na narração. Ok? Então, vamos seguir outro tipo textual também importante, é exatamente o dissertativo. Então, o texto dissertativo, pessoal, ele apresenta determinado tema, emitindo uma opinião sobre ele com argumentos, ou seja, aquilo que eu vou utilizar para defender aquela opinião, aquela ideia. Vamos ao exemplo? Colocando aí para vocês. Olha só. Ao longo da história, as comunidades tradicionais, incluindo ciganos, quilombolas e indígenas, têm consistentemente enfrentado negligência em relação aos seus direitos. Isso é notável nas políticas assimilacionistas implementadas durante a ditadura militar, que buscavam integrar esses grupos à sociedade urbana, resultando na desvalorização de seus conhecimentos, sendo essa apenas uma das consequências dessa abordagem. Esse exemplo claramente demonstra a negação persistente de direitos fundamentais a essa comunidade em nossa sociedade. Observe que o nosso texto está abordando exatamente uma questão voltada para as comunidades, para os povos indígenas, e traz uma opinião com relação a isso, com relação a essa temática, a vivência entre a sociedade, certo que nós dizemos urbana, com os povos indígenas, que também fazem parte da sociedade. E qual é a opinião presente nesse texto? Destacando aí, observe a opinião presente, que ao longo da história, as comunidades tradicionais, incluindo ciganos, quilombolas e indígenas, têm enfrentado negligência com relação aos direitos que eles possuem, ou seja, esses direitos têm sido negados a essas pessoas. Então, essa é a opinião, a tese. Quando falamos em tese, estamos falando da opinião, do ponto de vista, tá bom, gente? Então, a opinião do texto dissertativo está presente. Todo texto dissertativo tem essa função de emitir uma opinião. E, claro, ao emitir uma opinião, é preciso que você defenda a sua opinião. E como o texto defende a opinião? Ele vai trazer os argumentos,
colocando aqui para vocês, apresentando o argumento, ele traz exatamente para provar que esses povos enfrentam negligência, que buscam os seus direitos são negados muitas vezes, traz um exemplo da história, de uma política de assimilação em que buscava trazer os indígenas, certo? Integrar eles à sociedade, sem levar em consideração a cultura deles, tornar eles pessoas, cidadãos urbanos, certo? Que vivem na cidade. Será que eles querem isso? Será que isso é o ideal para eles? Será que não estamos aí negligenciando, estamos ferindo a cultura deles? Então, observe que o texto coloca essa questão, traz como argumento para defender de que há negligência com relação aos direitos deles, exatamente essa política, algo que ocorreu lá na ditadura militar e que desvalorizava, que negligenciava todos os povos indígenas. Então, observem que o nosso texto apresentou opinião e defendeu opinião por meio de argumentos. Ok? Então, o texto dissertativo tem essa característica de ter uma opinião, uma tese e defender essa tese por meio de argumentos. Ok? Na sequência, outro tipo textual também importante para que nós façamos estudos é o texto expositivo, que apresenta conhecimentos do mundo organizados em uma estrutura lógica que contribua para a compreensão do leitor. Os textos que você encontra nos livros didáticos, perceba que são textos expositivos, que têm essa função de trazer conhecimento do mundo das ciências para você, para que você possa estudar, para que você possa conhecer, ok? Vamos pegar um exemplo? Então, observem aqui exatamente esse texto que eu trouxe para vocês. Um exemplo de texto expositivo. Cor do Sol. O Sol é considerado uma estrela de sequência principal, que produz sua energia por meio da fusão do hidrogênio, de categoria anã amarela. Apesar do nome, não é uma estrela pequena ou de cor amarelada. É, na verdade, maior e mais brilhante que boa parte das estrelas visíveis a olho nu, apesar de estar muito longe de ser uma das maiores ou mais luminosas. Então, observe que esse texto ele traz informações sobre o Sol, certo? Sobre a estrela que é o centro do nosso sistema solar. Observem que aqui nós sabemos qual é a categoria do Sol, uma estrela anã amarela. Sabemos também a relação, a questão do seu brilho, da intensidade. Percebe que não é uma estrela, ou seja, uma das mais brilhantes do universo, certo? Está um pouco longe. Então, percebe que são informações que estão presentes no texto. Além disso, você percebe também o uso dos verbos no presente. O Sol é, percebam, é, na verdade, maior. Observe que os verbos estão sendo flexionados no tempo presente. Isso torna o texto atemporal. Então, perceba que quando você encontra esse texto, em qualquer momento, ele coloca ali para você, com esse verbo no presente, algo que ainda é consenso na ciência. Apesar de a ciência mudar os seus conceitos, os textos serem atualizados, mas sempre um texto expositivo que você encontra nos livros didáticos vai fazer uso desses verbos no tempo presente com a finalidade de expor informações, conhecimentos de mundo. Ok? Vamos seguir? Então, temos mais um tipo textual para estudar, que é esse aqui, ó, o injuntivo. O texto injuntivo fornece instruções para realizar uma ação desejada. Então, um exemplo de texto injuntivo, olha só, colocando aqui para vocês, é exatamente a bula de remédio. Então, nós temos aqui uma bula de remédio. Butilbrometo de escopolamina, de pirona monoidratada, aquele remédio que nós podemos utilizar para febre. E aí, claro, o nosso texto vai dizer como eu devo usar esse medicamento. Então, observe como usar. O frasco de butilbrometo de escopolamina mais de pirona monoidratada, solução oral, vem acompanhado de um moderno gotejador de fácil manuseio para usar. Rompa o lacre da tampa, vire o frasco e mantenha-o na posição vertical. Para começar o gotejamento, bata levemente com o dedo no fundo do frasco e deixe gotejar a quantidade desejada. Dosagem. Então, observem que aqui nós temos exatamente a dosagem, o quanto. Então, 1 ml, 20 gotas. Então, para se ter 1 ml, você tem que
gotejar, utilizar 20 gotas. E aí o nosso texto ele traz toda a orientação. Dosagem para criança, de 20 a 40 gotas, 3 vezes ao dia, certo? Opa, confundi. Essa é a dosagem para o adulto. Adulto, 20 a 40 gotas, 3 vezes ao dia. Agora sim, crianças acima de 6 anos, de 10 a 20 gotas, 3 vezes ao dia. E olha só, percebo que crianças de 1 a 6 anos, aquela dosagem anterior, para a partir de 6 anos, de 1 a 6 anos, de 5 a 10 gotas, 3 vezes ao dia também. Então, a dose pode ser administrada dissolvendo o número indicado de gotas em um pouco de água. Observe que esse texto traz uma orientação sobre um medicamento, dizendo para a gente como nós devemos usar esse medicamento. A dosagem, quando for criança, qual é a dosagem, quando for adulto também, indicando também como você vai fazer o manuseio para fazer o gotejamento lá do vidro de pirona. E observe que indica para a gente isso por meio de verbos que estão no modo imperativo. Olha só. Rompa, vire, mantenha, bata. Então, eu percebo que esse tipo textual, que tem essa função de te orientar, vai fazer usos de verbos no modo imperativo. Essa é a principal característica desse tipo textual. Então, em todo texto injuntivo, você terá a presença de verbos no modo imperativo para te orientar, para que você possa realizar determinada ação. Ok? Então, esse é o texto injuntivo. Observe que é um texto que te busca te orientar, fazer com que você realize determinada ação por meio dos verbos do modo imperativo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os gêneros textuais, certo, gente? Então, os gêneros textuais, pessoal, são os textos que nós utilizamos para interagir no mundo. Eles são definidos de acordo com o interlocutor, o contexto e o momento histórico. Então, perceba que quando nós falamos em tipologia textual, falamos na estrutura do texto. Quando nós estamos falando de gêneros textuais, também estamos falando de texto, mas estamos falando de texto de acordo com a finalidade, certo? Então, observem aqui, um texto como a notícia, certo? Do gênero que circula aqui, claro, aqui ela faz parte do gênero imprensa, circula no meio jornalístico. Uma notícia como a que nós lemos durante a nossa aula, perceba que nós temos aqui o título, olha só. Roubo de remédios em posto de saúde preocupa a comunidade de Coqueirinho. Observe que esse título de notícia aqui já traz para a gente a informação do que aconteceu. E a notícia tem essa função de informar determinado acontecimento, determinado fato para a sociedade. Notícias, acontecimentos, situações que são de interesse social. Então, observe que a notícia tem essa função, informar. Então, ela vai informar a sociedade, vai informar as pessoas. Então, a notícia é um gênero textual de imprensa que tem essa função de informar. Agora, se formos pensar no tipo de texto que a notícia ela é um texto do tipo narrativo. Porque, como nós vimos, ela vai trazer os sujeitos, o acontecimento, vai dizer onde aconteceu, quando aconteceu, certo? O espaço, o tempo, vai contar para a gente tudo o que aconteceu por meio do uso dos verbos ali no pretérito. Então, percebe que a notícia tem essa função de informar, ela faz parte da tipologia narrativa e tem a função de informar. Então, ela é um gênero textual que informa as pessoas. Nós utilizamos para nos informar. Ok? A bula de remédio, colocando aqui também um outro texto gênero textual, ou seja, um outro texto, um gênero textual que circula aqui na área da saúde. E qual é a função desse texto? Quando nós utilizamos a bula de um remédio? Quando você compra determinado medicamento, você vai ler a bula para que você possa se informar de como usar aquele medicamento, qual a dosagem, certo? Os efeitos colaterais que também podem ocorrer com o uso desse medicamento. Então, são textos que trazem essa informação. E por meio dos verbos no modo imperativo, indicando para a gente que é um texto que faz parte da tipologia injuntiva, que busca te orientar, a bula de remédio vai te dizer como fazer uso do verbo, ou seja, do remédio, fazendo ali, tome determinada quantidade, certo? Então, perceba que a bula ela vai te orientar como consumir, como administrar determinado medicamento. E outro gênero textual que nós vimos durante a nossa aula também é o meme. Então, perceba que o meme ele apareceu em meio virtual, exatamente no momento de conversa entre duas amigas,
por meio de um aplicativo, ok? E aí a nossa personagem colocou esse meme aqui. Acordei cedo para me atrasar com calma. Observe que nós temos a imagem da nossa personagem, a Ju, ali com roupa, com trajes, bem à vontade, de dormir, ali segurando uma xícara de café e pensando na vida. Perceba que o meme articula a linguagem verbal e não verbal. A imagem da nossa personagem e o enunciado. Acordei cedo para me atrasar com calma. Qual é a finalidade desse texto que circula, é um gênero digital? Perceba que ele tem a finalidade de fazer uma brincadeira, gerar um humor, entreter. Então, nesse contexto, a personagem, a amiga, quis fazer uma brincadeira com a Ju e enviou esse meme para ela durante a conversa ali no aplicativo, certo? Por meio virtual. Então, perceba que esse gênero digital é um texto que tem a função de entreter, de fazer uma brincadeira e, claro, perceba que essa foi a finalidade. Então, esse é o nosso texto, o meme, né? Nós vimos diversos textos, tipos textuais, gêneros textuais. Quando pensamos em tipos textuais, estamos falando das características de determinado texto, quanto à estrutura. Quando pensamos em gênero textual, estamos falando da finalidade desse texto, da finalidade de interação com que nós fazemos uso desse texto, para nos informar, para saber como usar um medicamento ou para fazer uma brincadeira com um amigo. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula. Vamos finalizá-la aqui.